Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Hoje tenho 22. Moro em San Antonio, no Texas. E essa história aconteceu no meu último ano do ensino médio, bem quando a pandemia de Covid começou. Naquela época, tudo começou a fechar, incluindo as escolas. Mesmo com a quarentena obrigando as pessoas a ficarem em casa, meus amigos e eu passávamos a sair ainda mais. Não havia muito o que fazer, já que quase tudo estava fechado. Mas algo sobre mim é que sempre gostei de explorar lugares abandonados ou supostamente assombrados. Até hoje, isso é algo que adoro fazer. Costumo ser difícil de assustar. Já passei por situações estranhas, como encontrar moradores de rua, cruzar com cultos esquisitos e até ser ameaçado com uma arma. Mas nenhuma dessas experiências se compara ao que aconteceu durante uma das minhas explorações. Naquela época, eu estava começando a conversar com uma garota chamada Clarissa, que estudou comigo no ensino médio. Se não fosse por ela confirmar os detalhes do que vivemos naquela noite, tenho certeza de que meus amigos nunca acreditariam na história. Nós estávamos no início de um relacionamento e, de alguma forma, consegui convencê-la a explorar um parque natural às 3 da manhã. O lugar se chama Opschnabel e, durante o dia, é um local bonito, seguro e bem frequentado. Mas à noite, a história muda. É perigoso e conhecido por ocorrências assustadoras. Inclusive, o parque tem um histórico sombrio. Em 2016, uma jovem chamada Lauren Bump foi brutalmente assassinada ali. E em 2021, um rapaz foi baleado enquanto caminhava pelas trilhas. Quando Clarissa e eu chegamos ao parque naquela madrugada, tudo parecia ainda mais assustador. O céu estava escuro e as árvores bloqueavam quase toda a luz da lua. Eu prefiro não usar lanterna nesses lugares, porque gosto de deixar meus olhos se ajustarem à escuridão e também para evitar chamar a atenção de qualquer pessoa à distância. Então seguimos em silêncio, sem luz, apenas caminhando. Caminhamos pela trilha principal por uns 15 ou 20 minutos. A ideia era explorar um pouco e depois voltar, já que o silêncio daquela noite me deixava inquieto. Sabia de uma trilha alternativa que nos levaria de volta ao local onde o caminhão estava estacionado, completando um círculo. Comentei com Clarissa sobre isso e ela concordou em seguir por esse caminho. Após cerca de 2 minutos na trilha secundária, ouvimos algo que nos fez congelar. Uma melodia de flauta começou a tocar do nada. Ficamos parados, tentando entender. A música era suave, até melódica, mas extremamente perturbadora naquele contexto. A sensação era de que alguém estava muito perto e a harmonia da música só aumentava o clima assustador. Enquanto eu tentava manter a calma e entender a situação, notei que Clarissa estava tremendo de medo. Ela começou a rezar, pedindo a Deus proteção e perdão. E foi nesse momento que percebi que a situação era realmente grave. O som parecia vir da trilha principal, a cerca de 30 ou 50 metros de distância, mas estava ficando mais alto, como se estivesse se aproximando rapidamente. A tensão estava quase insuportável. Tentei tranquilizar Clarissa, dizendo que nada aconteceria com ela, e sugeri que corrêssemos pela trilha secundária para sair dali o mais rápido possível. Enquanto corríamos, notei que a flauta havia parado, mas não tive tempo de pensar muito nisso. De repente, ouvimos o som de arbustos se mexendo e galhos quebrando. Algo grande atravessou a trilha bem à nossa frente. Poderia ter sido um cervo ou outro animal selvagem, mas a sensação era estranha, como se eu pudesse sentir a presença daquilo pelo deslocamento do ar. O mais assustador é que não consegui ver nada, nem mesmo uma silhueta ou forma definida. O mais estranho é que, apesar de termos sentido algo atravessar a trilha bem na nossa frente, não houve qualquer som indicando que aquilo estava se aproximando ou indo embora. Tudo o que ouvimos foi o barulho repentino no exato momento em que aquilo passou.
Assim que percebemos isso, Clarissa e eu demos meia volta e corremos de volta pela trilha de onde viemos. Nossa intenção era escapar daquela área, mas, ao chegar no ponto inicial onde havíamos escutado a flauta, o som recomeçou. Desta vez, estava mais alto e próximo, quase como se estivesse ressoando ao nosso redor. Era uma melodia que lembrava uma música irlandesa com um ritmo constante e inquietante. Ainda assim, não conseguimos identificar de onde vinha. Parecia que o som nos cercava, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Naquele momento, meu instinto de sobrevivência se ativou. Estávamos presos entre duas escolhas igualmente aterrorizantes. Poderíamos voltar pela trilha secundária, onde algo misterioso havia cruzado o nosso caminho, ou seguir pela trilha principal, na direção de onde parecia vir o som da flauta. A trilha secundária parecia mais sombria e densa, cercada por uma floresta fechada. Por outro lado, a trilha principal, apesar de ser pavimentada, nos aproximaria de quem ou o que estivesse tocando aquela flauta. Depois de uma rápida avaliação, decidi que a trilha principal era a melhor opção. Disse a Clarissa para corrermos por ali, voltando o mais rápido possível para o caminhão. Assim que começamos a correr, o medo e a adrenalina tomaram conta. Um caminho que normalmente levaria 20 minutos foi percorrido em cerca de 7 ou 8 minutos. Em algum momento, durante a corrida, o som da flauta pareceu cessar. Mas estávamos tão focados em sair dali que nem notamos quando isso aconteceu. Passamos por um banheiro químico no caminho, o que me deixou ainda mais tenso. Por um momento, imaginei que alguém pudesse estar escondido lá, mas felizmente não vimos ninguém. Na verdade, ao chegar à entrada do parque, percebi que meu caminhão era o único veículo no local. Sem pensar duas vezes, entrei no caminhão e acelerei, deixando o parque para trás. No dia seguinte, contei tudo aos meus amigos e decidi pesquisar se outras pessoas já haviam passado por algo parecido naquele parque. Encontrei histórias sobre experiências estranhas na área, como encontros com fantasmas, cultos ou até animais emitindo sons assustadores. No entanto, não encontrei nada sobre flautas tocando no meio da floresta. A melodia que ouvimos era tão nítida e peculiar que me parece impossível que fosse algo comum. Mesmo agora, ao relembrar e escrever essa história, sinto arrepios. Quanto mais penso, mais essa experiência parece algo sobrenatural, algo que não consigo explicar racionalmente. Quem ou o que poderia estar tocando aquela flauta? O que cruzou a trilha diante de nós? Até hoje, essas perguntas continuam sem resposta. Desde então, nunca mais voltei àquela floresta durante a noite. Apesar de ainda gostar de explorar lugares assustadores, nunca vivi nada que chegasse perto dessa experiência. Ela continua sendo, sem dúvida, o evento mais estranho e aterrorizante da minha vida. Tenho 20 anos e trabalho como técnico de farmácia em um hospital de médio porte no noroeste do Alabama. Meu turno é noturno, das 6 da tarde às 4 da manhã, e sou responsável por organizar os suprimentos nas salas de cirurgia. Trabalho em um esquema de 7 dias seguidos e depois 7 dias de folga. Embora seja exaustivo trabalhar tantos dias consecutivos, o período de descanso compensador é uma grande vantagem. Minha rotina semanal começa na quinta-feira e termina na quarta-feira seguinte. Em uma terça-feira, que era o 6º dia da minha semana de trabalho, saí mais cedo para encontrar minha esposa na casa da tia dela, localizada a cerca de 30 minutos da nossa residência. Ela estava cuidando de primos pequenos enquanto os tios viajavam, e sem cortinas na casa, se sentia ansiosa à noite. Durante os primeiros dias, não fui até lá porque meu turno acabava ao amanhecer, mas na última noite da estadia dela, sua inquietação aumentou, então decidi acompanhá-la. Apesar de ser teimosa, ela agradeceu pela companhia e ficou mais tranquila com minha chegada.
O turno da noite, ao longo dos últimos 2 anos, afetou minha saúde mental e acredito que desenvolvi uma leve insônia. Assim que cheguei a casa, percebi que dormir seria uma tarefa difícil, algo já comum para mim. Mesmo assim, nunca havia ficado acordado por mais de 28 horas consecutivas antes. Dormir não era uma opção, pois o dia seria cheio. Precisávamos levar os primos dela à escola, comparecer à festa de revelação de um amigo, fazer compras, já que a despensa estava vazia, e eu ainda tinha meu plantão à noite. Após dirigir por cerca de 10 minutos, senti o sono começar a me dominar. Mas consegui resistir, comprando um Red Bull e outra bebida energética assim que cheguei ao trabalho. Minha esposa foi quem me levou e buscou, pois meu carro estava com os freios danificados e não confiávamos em mim para dirigir o carro dela depois de tantas horas acordado. Já era quarta-feira à noite e eu estava sem dormir desde as 2 da tarde do dia anterior. O início do meu turno foi tranquilo. Manter-me ocupado me ajudava a ignorar o cansaço. Coloquei os fones de ouvido, organizei medicamentos nas salas de cirurgia e me concentrei na música. Algumas cirurgias tardias ainda estavam em andamento e a equipe de limpeza arrumava as salas de operação utilizadas. Era comum que alguém do setor entrasse na sala onde eu estava para buscar algo, e por educação eu sempre me virava e sorria. Enquanto trabalhava na organização da máquina Omnicell, ouvi a porta atrás de mim se abrir. O rangido agudo típico, seguido do barulho pesado ao fechar, chamou minha atenção. Virei-me para olhar, mas não havia ninguém. Pensei que talvez alguém tivesse desistido de entrar ao perceber minha presença e seguido para outra sala. Continuei meu trabalho. Quando movi meu carrinho para a sala seguinte, percebi que a luz estava apagada. Ao abrir a porta, vi alguém curvado, sobre a máquina Omnicell, mexendo na lixeira de objetos cortantes. Caso não saiba, essa é uma lixeira especial para descartar agulhas e frascos de medicamentos usados, evitando seu descarte no lixo comum. Situações como essa não eram inéditas. Uma vez, alguém foi pego procurando morfina nessas lixeiras e acabou sendo demitido. Acendi a luz, preparado para perguntar o que a pessoa estava fazendo, mas, quando as luzes iluminaram o ambiente, não havia ninguém ali. Foi nesse momento que comecei a me sentir inquieto. Não sabia ao certo quanto tempo uma pessoa poderia ficar sem dormir antes de começar a ter alucinações. Então, me convenci de que minha mente estava pregando peças. Continuei a organizar os medicamentos nas salas de cirurgia sem mais incidentes e, por fim, voltei à farmácia. Por volta das 2 da manhã, todas as noites, é necessário entregar medicamentos específicos nas estações de enfermagem de cada andar. Para explicar melhor, imagine o layout do 5º andar. No centro, há 3 elevadores. Se você virar à esquerda ao sair, encontrará os lados 5.100 e 5.200. Virando à direita, estão os lados 5.400 e 5.500. Cada lado possui 2 corredores com quartos numerados, como do 5.105 ao 5.185, 5.115 em um corredor, e do 5.201 ao 5.215 no outro. Esse padrão se repete em todos os andares. Recentemente, o lado 5.455 estava passando por reformas e os pacientes dessa área foram relocados para o 3º andar, um espaço usado como reserva. Com isso, o lado 5.455 ficou completamente vazio naquela noite, já que o hospital não estava muito cheio. Ao entregar os medicamentos em cada andar, cheguei ao 5º e finalizei no lado 5.152. Curioso, decidi dar uma olhada nas obras no lado 5.455. Assim que entrei na área, um arrepio percorreu meu corpo. Os corredores estavam completamente desocupados, sem pacientes nem enfermeiros. Embora estivesse acostumado com o silêncio das salas de cirurgia à noite,
O vazio daqueles quartos parecia diferente, quase perturbador. Caminhando devagar pelo lado 5510, ouvi um som que lembrava o movimento de uma cama de hospital. Parei ao passar pelo quarto 5512, de onde o barulho parecia vir. Ao olhar para dentro, vi um homem idoso tremendo violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Sangue escorria de seus olhos, nariz e boca, e ele emitia sons guturais, quase como zumbis em séries de televisão. Um monitor ao lado dele apitava incessantemente, indicando uma emergência. Meu coração disparou. Instintivamente, recuei para fora do quarto, escondendo-me atrás da moldura da porta. Mas ao perceber que o homem precisava de ajuda, criei coragem e entrei novamente. Para minha surpresa, quando olhei de novo, o quarto estava vazio. O monitor estava desligado, o local completamente limpo, sem nenhum sinal de que alguém estivesse ali recentemente. Confuso e assustado, concluí que estava alucinando devido à falta de sono. Decidi descer rapidamente ao primeiro andar, onde fica a farmácia. Quando o elevador chegou ao térreo e as portas se abriram, um homem idoso entrou. Ele vestia uma camisa de segurança e usava um crachá do hospital. Ao passar por mim, deu um tapinha no meu ombro. Era o mesmo homem que eu havia visto no quarto 5512. Ele sorriu de forma desconcertante antes de as portas se fecharem. Observei os números do painel enquanto o elevador subia novamente para o 5º andar. Sem apertar o botão, o elevador retornou ao primeiro andar e as portas se abriram. Lá dentro, não havia ninguém. Assustado, corri para a farmácia e me sentei, aguardando o final do turno e minha esposa chegar para me buscar. Enquanto esperava, pesquisei sobre os efeitos da privação de sono e descobri que alucinações podem começar entre 30 e 48 horas sem dormir. Naquele momento, eu estava há 38 horas acordado, então tudo fazia sentido. A farmácia está localizada diretamente abaixo do lado 5455. Das janelas que vejo ao sair de lá, é possível observar o final do corredor dos andares acima, como o 24, 34, 44 e 54. Antes de entrar no carro da minha esposa, olhei para a janela do 5º andar. Lá estava o homem idoso, me encarando. Um calafrio percorreu meu corpo. Entrei no carro sem dizer nada à minha esposa sobre o ocorrido. Até hoje, não sei por que teria alucinado com aquele homem, uma pessoa que nunca vi antes e que não tem qualquer ligação com a minha vida. Tudo parecia absurdamente real. Ao chegar em casa, finalmente dormi, exausto. Não vi mais aquele homem desde então, mas o ocorrido ainda está fresco em minha memória, já que aconteceu há menos de 2 semanas. Eu moro com meu namorado na casa que ele possui. É um lugar modesto, mas em um bairro muito agradável, onde crimes violentos são raros. Comparada às outras casas da vizinhança, ela é menor, mas isso não diminui seu valor. Pelo contrário, é uma ótima residência, permitindo que vivamos em uma área desejável, sem precisar gastar milhões. A casa é térrea, com 3 quartos, 2 banheiros e um porão. Nossa rua é tranquila e oferece bastante privacidade, já que as casas estão dispostas de forma que nenhuma fica diretamente em frente à nossa. Ao todo, há apenas 8 casas por aqui, e no final da rua há uma pequena área com árvores, o que deixa o ambiente ainda mais acolhedor. No mês passado, em outubro, meu namorado, Maicon, viajou para Las Vegas para uma despedida de solteiro. Fiquei sozinha de quinta a segunda-feira. Na sexta-feira, depois do trabalho, decidi convidar algumas amigas para uma noite de vinhos em casa. Estávamos na sala assistindo a filmes de terror quando a campainha tocou. Todas ficamos paralisadas e nos entreolhamos, como se estivéssemos vivendo uma cena de um desses filmes. Fui até a janela para tentar identificar quem estava lá fora, mas não vi ninguém. Pelo painel de vidro na parte superior da porta,
Notei que havia 4 carros na garagem, o que indicava que quem quer que fosse sabia que estávamos em casa. Ainda assim, não havia ninguém visível no alpendre. Voltei para junto das minhas amigas e concluímos que devia ser alguma brincadeira boba, como toque e corra. Após a saída delas, fui para a cama, mas menos de 1 hora depois, fui despertada pelo som da campainha novamente, dessa vez tocando 2 vezes. Olhei no celular e eram 1 hora da manhã. Naquela hora, ninguém deveria estar do lado de fora. Liguei para Maicon, que estava bêbado em um bar lotado. Ele foi até um lugar mais calmo para me ouvir e recomendou que eu não abrisse a porta e permanecesse no quarto. Ele não sugeriu chamar a polícia, então decidi não fazer isso naquele momento. Quando comecei a me acalmar, ouvi sons vindos do lado de fora. Eram cliques, seguidos por batidas na janela. E então, uma voz masculina dizendo: "Ei, tem alguém aí? Preciso de ajuda." As persianas estavam fechadas, então ele não podia me ver, nem eu a ele. Mesmo assim, ele bateu novamente, dizendo: "Eu sei que você está em casa." Isso me deixou apavorada e me fez ligar imediatamente para a polícia. Durante a ligação, sussurrei enquanto explicava que alguém parecia estar tentando invadir minha casa. Dentro de poucos minutos, a campainha tocou novamente, acompanhada por batidas fortes. Quando perguntei quem era, uma voz respondeu: "É a polícia." Espiei pelo vidro e confirmei que eram 2 policiais. Ao abrir a porta, um dos oficiais entrou sem esperar por convite. Contei o que aconteceu, mas ele foi rude, parecia desinteressado e interrompia constantemente, quase como se quisesse mostrar autoridade. Após uma busca superficial ao redor da casa, ele disse que nada poderia ser feito sem evidências concretas. No sábado à noite, fui a uma festa de Halloween. Ao voltar para casa, percebi que uma janela estava aberta. Fui fechá-la e notei que a porta do porão estava escancarada. Fiquei paralisada de medo quando ouvi sons de cliques vindos do porão, seguidos por uma voz dizendo: "Você finalmente chegou em casa." Num instante, fechei a porta do porão, peguei meu celular e corri para a casa do vizinho, de onde chamei a polícia novamente. Os mesmos 2 oficiais retornaram, mas dessa vez o que antes fora rude parecia mais atencioso. Eles revistaram toda a casa, mas não encontraram ninguém. Depois disso, decidi ir para a casa da minha irmã e só voltei quando Maicon estava de volta. Essa experiência me marcou profundamente. Por meses, me recusei a ficar sozinha em casa, e até hoje, às vezes, ainda tenho pesadelos com batidas na janela. Se aprendi algo com isso, foi a importância de sempre manter as janelas trancadas, mesmo quando não estão abertas.